querido amado irmão em Cristo, estamos juntos mais uma vez aqui para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje estudaremos a lição de número 3, baseada no texto do livro de Provérbios, capítulo 2. Antes de iniciar propriamente a lição, queria dizer para você que você vai encontrar aqui na nossa descrição o link da revista, né? A revista Sabedoria nas Escolhas da Vida, da Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Então, se você quiser acompanhar as lições aqui à medida que a gente vai desenvolvendo os tópicos, você pode baixar a revista e fazer a leitura bíblica semanal, entender bem os textos, e aí quando você chegar aqui no domingo para compartilhar conosco esse momento de reflexão a respeito da palavra, você já está por dentro ali do assunto aqui que nós vamos falar durante a lição, ok? Dito isso, nós vamos entrar então aí na lição de número 3, a armadilha da superficialidade. O objetivo da nossa lição é o quê? É que ao final da lição o aluno poderá compreender sobre os perigos da superficialidade da vida, né? Espiritual e cotidiana, entendendo o quê? Que o verdadeiro sucesso exige sacrifício e busca sincera pela vontade de Deus. Então, se você quer sucesso na sua vida, seja espiritual, seja sua vida pessoal, seja sua vida cotidiana, né? Embora, no meu entendimento, o crente só tem uma vida e todo o sucesso dessa vida depende exatamente da sua relação com Deus, que não pode ser uma relação superficial. Então, você vai ali entender o porquê disso, né? A gente já viu aí que o propósito de Provérbios é trazer para a gente a reverência, trazer a obediência e nos ensinar a termos discernimento para fazermos as escolhas da nossa vida. Então, nessa lição, a gente vai entrar propriamente nisso, né? A gente vive num mundo superficial e a gente aprendeu aí na última lição que a sabedoria é o temor ao Senhor, né? Esse temor, esse respeito, essa reverência, essa obediência a Deus é que deve nortear os nossos caminhos, né? Em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os contextos, em todos os ambientes, não é? A gente não deve se comportar no final de semana, numa reunião no tempo de uma forma, no nosso trabalho de outra, na nossa escola de outra, na relação com a nossa família de outra, na relação com os nossos amigos de outra. Então nós temos que ser uma pessoa que está fundamentada e tem a nossa conduta em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, baseados em quê? Baseados no caminho de Deus, né? No caminho do Senhor, baseado nos conselhos da palavra de Deus, que traz para nós um caminho a ser seguido. Também, na lição de hoje, nós vamos abordar o quê? Abordar a respeito de uma outra inclinação da atualidade. Qual é a outra inclinação da atualidade? É a superficialidade dos relacionamentos. Superficialidade dos relacionamentos humanos, de convivência, que, consequentemente, também traz uma superficialidade. Na verdade, é uma consequência, né? Ele não traz uma consequência, mas ele é uma consequência da superficialidade do relacionamento com Deus, dado a questão aí que nós vimos na última lição, do egoísmo humano, das individualidades e dos desejos individuais de cada um, ok? Nós vamos aprender hoje sobre outro mal do mundo presente, que é o que? A superficialidade. É um mundo que gira rápido, é um mundo em que as coisas acontecem com muita velocidade, é um mundo em que as pessoas estão se distanciando, só se falam por mensagem, só se veem através de rede social, né? Elas querem expor a sua vida na rede social, elas querem conversar por direct, por WhatsApp, por videochamada, mas o contato pessoal, gastar o tempo com a pessoa, isso está ficando de lado, isso está ficando muito difícil. Por quê? Por causa do movimento, por causa da velocidade do mundo, né? É um mundo globalizado, as coisas acontecem e mudam muito rapidamente. Então, os relacionamentos que construímos numa realidade igual a essa, o quê? São relacionamentos rasos, relacionamentos superficiais, que não criam vínculo e fundamentam-se em coisas subjetivas, em coisas rasas, ok?
O imediatismo precisa ser vencido à luz da sabedoria divina. Né? Então nós temos que encontrar, à luz da sabedoria divina, uma forma de aprofundarmos os nossos relacionamentos, primeiro com Deus e aí, consequentemente, com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos familiares e assim sucessivamente, ok? Entramos no tópico número 1 da nossa lição, que é o quê? O caminho do sucesso é o sacrifício. Então, o capítulo 2 de Provérbios, ele enfatiza o quê? 5 recompensas da sabedoria. Quais são essas 5 recompensas, esses 5 princípios valiosos que nutrem a alma e nos livram de muitos problemas da vida? Ou seja, alguns problemas da vida, muitos dos problemas da vida, nós podemos evitar se nós nos basearmos em 5 princípios básicos que são nos ensinados em Provérbios. Então, esses versos encontram-se o quê? No capítulo 2, ok? Então, são o quê? O conhecimento do Senhor, né? São recompensas da sabedoria, conhecer a Deus é muito importante, versos 5 a 7. Tá? Entendimento do que é direito, justo e honesto, versos 9 a 11. Afastamento da companhia dos maus, versos 12 a 15. Não seguir o caminho do mal, né? Não caminhar com ele na maldade. Essa é a intenção do texto, ok? E distanciamento da mulher imoral, ou seja, esse distanciamento não está ligado a você fazer um trabalho evangelístico, pregar a palavra, não, está em relacionamento de intimidade, relacionamento de carnal, relacionamento sexual, inclusive, tá? Então, é distanciamento da mulher imoral. Essa mulher imoral, ela pode ser uma mulher que se prostitui, pode ser uma mulher que pratica sexo sem compromisso, com frequência, com vários homens, com vários parceiros, pode ser essa mulher do contexto, tá, queridos? Ela pode ser a mulher que trai o marido, né? Uma adúltera. São várias questões aí que podem estar incutidas nesse contexto aí da mulher imoral. E versos 12 a 15. Né? E esses princípios, eles nos ajudam o quê? A viver uma vida correta, versos 20 a 22. Então são 5 recompensas que, se a gente seguindo esses caminhos que já foram listados aqui, nós vamos ter uma vida o quê? Uma vida correta diante de Deus, né? Diante de Deus, não no conceito do mundo, mas no conceito do Senhor, no conceito da palavra de Deus. Esses princípios, eles são valiosos e nutrem a alma e nos livram de quê? De muitos problemas. De muitos problemas. Nós deixamos de ter muitos problemas quando seguimos esses princípios. Quais princípios, pastor? Vamos lá. Vamos reforçar. Conhecimento do Senhor, versos 5 e 7. Entendimento do que é direito, justo e honesto, versos de 9 a 11. Afastamento da companhia dos maus. Esse afastamento aqui, assim como eu falei da mulher, eu vou falar aqui. Não é você deixar de pregar o evangelho para uma pessoa que caminha pelo mal, mas sim não criar um relacionamento profundo com ela e caminhar no mal com ela. É isso, tá? É dessa forma que a gente tem que entender o texto. Para superar esses desafios que a vida nos emprega, por exemplo, a preguiça, né? A preguiça, ela atrapalha a vida da gente, ela afeta a autoestima da gente, ela provoca depressão, cria hábitos destrutíveis, difíceis de serem vencidos, né? E nos fazem o quê? Passar grandes necessidades, né? Deus abençoa aqueles que trabalham, Deus recompensa o trabalho duro, o trabalho realizado, o trabalho honesto, o trabalho justo. Deus abençoa isso, né? Deus faz isso se multiplicar, faz isso crescer. Mas o preguiçoso não quer trabalhar, né? Não quer sacrifício, quer moleza. E aí, aquele que não trabalha, aquele que não granjeia o seu dinheiro, acaba na sarjeta, não vai conseguir produzir, não vai conseguir se alimentar, não vai conseguir fazer nada. Então a preguiça é algo
destrutível, né? Então nós não podemos construir nada com preguiça, nós temos que ter, para termos sucesso, é preciso trabalhar, trabalhar muito, trabalhar duro. E isso é o quê? Isso é fazer sacrifícios na vida da gente, né? Para superar esses desafios é essencial compreender que o caminho do sucesso exige o quê? Sacrifício. Ter atitudes como conhecer a Deus, dedicar-se ao que é direito, justo e honesto, em uma sociedade que tem valores corrompidos. Vai ser diferente, né? Se destacar positivamente no princípio divino dentro de uma sociedade onde os princípios e os valores não têm nada a ver com o Senhor. Quer dizer, são corrompidos, né? É afastar-se de pessoas que conduzem ao erro e viver uma vida sexual dentro dos propósitos de Deus, e não são tarefas fáceis de serem cumpridas. As tentações estão aí, as tentações são muitas, as tentações são prazerosas, né? Pastor, está dizendo que são boas, elas não são boas, mas elas são prazerosas. O sexo é algo prazeroso, a bebida é algo prazeroso. É bom? Não. Vai te deixar mal? Vai. A consequência dela é ruim, péssima, muito destrutiva? Sim, muito destrutiva. Mas no momento em que você está fazendo uso daquilo, você está sentindo algum prazer, né? Suponhamos que a droga produzisse dor. Ninguém iria usar. Supondo que a bebida alcoólica produzisse dor, ninguém iria usar de bebida alcoólica. Se o sexo produzisse dor, né, fosse algo doloroso, algo sofrível, a humanidade não se reproduziria. Então, é prazeroso. É bom, nem sempre, mas com certeza isso faz com que se afastar dessas coisas, né, abdicar dessas coisas, seja tão difícil aí para o ser humano, seja uma coisa não muito fácil de fazer, ok? É necessário rejeitar a superficialidade do nosso tempo e não se deixar enganar pelos falsos discursos de que é possível ter sucesso sem sacrifício. Tudo que você vir que não tem sacrifício não tem sucesso, tá? Se você procura isso, você vai se enganar. Você vai se iludir, você vai ser feito de bobo, você vai ser enganado, né? Até para a gente ter saúde, a gente tem que ter sacrifício, né? Você tem que ir para academia, você tem que levantar peso, você tem que desgastar, você tem que ficar cansado para posteriormente você adquirir músculos, preservar a sua saúde, seu sistema cardiovascular, seu sistema circulatório, queimar a gordura, né? Então, inclusive, se você fizer uma pequena pesquisa biológica, você vai ver que o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. O fato da vida cotidiana, da vida atual, em que muita gente trabalha sentado e passa horas de sedentarismo, é muito improdutivo, né? Tem pessoas que têm AVC, tem pessoas que têm câncer, tem pessoas que têm problemas circulatórios, problemas cardíacos. Então o sedentarismo é algo ruim. Então até para ter saúde a gente precisa fazer sacrifício, precisa caminhar, precisa correr, precisa nadar, precisa ir para academia, levantar peso. Até para ter saúde a gente precisa de fazer sacrifício. Então o sucesso, alcançar o sucesso, seja na vida cotidiana, seja na vida espiritual, é preciso fazer o quê? Sacrifícios. Busque sempre a vontade de Deus, tópico número 2, ok? As 5 virtudes necessárias, né, para uma vida de sucesso dependem o quê? Da busca pela vontade de Deus, né? A gente vai achar isso aí nos 4 primeiros versos ali do capítulo 2 de Provérbios, né? Eles são basicamente aprenda, verso 1, procure, escute e procure, 2, peça e grite, 3, né? Esses são aí os versos, os verbos, né? São verbos de ação, que enfatiza o quê? Uma procura incessante pela vontade de Deus, ok? A sabedoria ela não é adquirida de forma passiva, ela exige o quê? Ela exige esforço. Para sermos sábios, nós temos que buscar a sabedoria, nós temos que entender, nós temos que praticar, então a gente precisa de esforço, a gente precisa de dedicação, a gente precisa de um coração sincero para buscar a sabedoria, né?
se a gente fizer isso, né? Se a gente se dedicar a isso, as recompensas divinas para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a nossa situação financeira, elas virão. Virão de quê? Virão da busca sincera pela vontade de Deus. Não há como, eu digo isso para os meus alunos no seminário, eu digo isso para os meus irmãos nos nossos encontros, digo no púlpito, não há como você não ser bem sucedido se você estiver no centro da vontade de Deus. Se você caminhar com o Senhor, não há como você passar despercebido, porque tudo que você fizer vai ser bem sucedido. E obviamente, quando você tem sucesso, todas as pessoas olham para você, seja por admiração, seja por inveja, seja por qualquer outro motivo, né? Você não consegue passar despercebido. Então, a busca pela vontade de Deus é um princípio, né, é, do sucesso. E o sucesso, né, já é uma recompensa de uma busca sincera pela vontade de Deus, ok? Para entender a vontade de Deus e viver aí na perspectiva do temor do Senhor, é imprescindível que o coração esteja disposto a aprender, a escutar e procurar, pedir e gritar por sabedoria a Deus. Salomão, quando vai assumir o trono que herda de Davi, né, ele podia pedir dinheiro, podia pedir tesouros, riquezas, mas o que ele pede a Deus? Ele pede a Deus exatamente o quê? Sabedoria, porque a sabedoria ela vai fazer com que ele adquira tudo aquilo e mantenha tudo aquilo. E olha que Salomão, no final da sua vida, deu uma escorregada, mas mesmo assim ele encontrou-se com Deus novamente, ok? É importante a gente saber disso, né? A gente precisa buscar o Senhor e ter um coração disposto, o quê? A aprender a palavra, a ouvir a voz do Espírito, a procurar fazer a vontade de Deus, tomar uma atitude em relação a isso, a clamar ao Senhor, a pedir a Deus que Ele traga para a sua vida sabedoria, né? Eu me baseei em Salomão e também pedi ao Senhor que me desse sabedoria, né? A sabedoria ela vale mais do que dinheiro, ela vale mais do que ouro, do que prata, porque ela traz intimidade com Deus, ela traz intimidade com a sua palavra, ela traz intimidade com o Espírito Santo, ela traz crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, ela traz a consciência do nosso papel enquanto servos do Senhor Jesus, ela nos traz outras coisas e outros bens materiais, inclusive bens e benefícios materiais, claro. O Senhor não vai deixar que é, a gente passe necessidade, a gente vá. Aqui, quando eu estou falando passar necessidade, irmãos, pode acontecer, tá? A gente viu ali o exemplo de Jó, mas é porque Deus tinha um objetivo específico para que Jó sofresse aquilo, tá? Mas, via de regra, como diz a palavra de Deus, eu nunca vi o justo mendigar do pão. Então, se Deus não tiver um propósito numa situação de miséria para a vida dos seus servos, não vai acontecer, ok? Deus vai fazer com que os seus servos prosperem, inclusive de maneira material. E aí eu estou falando a questão da necessidade, não da riqueza, tá? É diferente. Eu estou falando que Deus vai fazer você rico. Estou dizendo que Deus não vai deixar você te faltar aquilo que é necessário para que você sobreviva. É isso que eu estou dizendo, tá bom? Experimentar as bênçãos divinas, advindas do temor do Senhor, exige o quê? Dedicação, exige zelo, né? É buscar o Senhor com todo o seu ser, ter o coração aberto para Deus, né? O caminho que Deus escolheu para o seu povo, por exemplo, lá em Israel, né? Não era um caminho de facilidades, né? O povo ia receber a terra, mas o povo tinha que ir lá e lutar pela terra. A vitória era garantida, mas o povo tinha que fazer o sacrifício de ir lá lutar pela terra, né? As instruções de Deus, elas sempre envolvem encorajamento, elas sempre envolvem comprometimento, meditação, né? O conselho que ele dá a Josué é o quê? Medita na palavra de dia e noite, porque ela vai ser a base e o fundamento do seu sucesso, da sua vitória. E Josué faz isso, né? Então, o caminho não é a superficialidade, mas o sacrifício, exigindo o quê? Reflexão, exigindo concentração proposital e rejeição de qualquer pensamento contraditório. Tá?
Eu estava comentando com a igreja há pouco tempo. A igreja de Jesus está um pouco apática ao seu propósito. A igreja é um lugar de ousadia, a igreja é um lugar de luta, a igreja é um lugar de fé. E a igreja que ela é forjada na fé, ela precisa ser uma igreja corajosa, ela precisa ser uma igreja ousada, ela precisa ser uma igreja que não se intimida diante das circunstâncias, ok? Aprofunde-se na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há crescimento e amadurecimento espiritual. Não existe. Não existe. Né? Livro de Provérbios, queridos, ele nos ensina a meditar com calma e tempo na palavra de Deus e desfrutar dos seus benefícios. Por quê? Porque quem medita na palavra de Deus é sempre abençoado. Não tem como você ser um estudioso da palavra, não tem como você ser comprometido com a palavra e não alcançar maturidade espiritual. Não existe isso, porque a própria palavra te muda. E quanto mais você lê, mais você é transformado, mais você cria um relacionamento de intimidade profundo com Deus. Né? Ou seja, você sai e foge da armadilha da superficialidade. Ok? E quais são esses benefícios? O texto bíblico apresenta 3 pontos importantes. Qual é? As condições, C, né? Destacam o trabalhador, versículo 1 a 4. A descoberta, então, que enfatiza o quê? O tesouro, que é a sabedoria. E as promessas. Por quê? Que enfatizam o quê? Os benefícios. Ou seja, se a gente se aprofundar na palavra de Deus, a gente vai conseguir o quê? Relacionamento pessoal com Deus, que é a recompensa suprema, né? Que é Deus ligado diretamente conosco. Não tem bênção maior, né, que Deus no coração humano. Não existe recompensa maior. Segundo, né, é Deus quem dá a sabedoria, versículo 6. Em Deus descobrimos o que realmente importa na vida. A sabedoria concede o quê? Entendimento e liberdade. Quando a gente tem sabedoria, a gente tem entendimento e tem liberdade. Por quê? Porque Deus nos dá o poder, os princípios necessários para termos uma conduta correta. Então, nós, quando sujeitos à vontade de Deus, quando conhecedores da palavra, nós vivemos de acordo com ela, e isso faz o quê? Com que andemos com uma conduta correta. Não é que sejamos perfeitos, mas temos uma conduta correta, ok? O homem de Deus é um homem liberto do mau caminho, tá? Um homem que é um homem que conhece ao Senhor, um homem que é um homem de Deus, um homem ou mulher de Deus, né? Que homem, a palavra homem aqui está no sentido gerético, está no sentido de humanidade, aquele que é servo do Senhor, aquele que anda no caminho do Senhor, ele é livre, né? Ele vive em paz, ele pode toda noite, por causa da sua conduta correta, descansar, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sem preocupações posteriores e ter um sono de paz. Por quê? Porque aqueles que andam no caminho do Senhor andam no caminho de paz. Não vivem ansiosos, não vivem aflitos. Ok? E o sábio terá o quê? Uma herança especial. Versos 2, capítulo 2, versos 20 ao 22, né? Foi referência lá a Canaã, né? Que povoar a terra representa o quê? Desfrutar do cuidado divino, do favor de Deus, da bênção de Deus. Ok? Somente desfruta das bênçãos divinas quem se aprofunda na palavra escrita de Deus. Aquele que rejeita o caminho fácil e superficial para se apegar de coração, né, aos princípios divinos no dia a dia. Esses são os que provam das bênçãos divinas, das bênçãos de Deus. O que é apegar-se de coração? Com as suas razões, com a sua razão, com a sua emoção, com a sua vontade. Né? Quando a gente realmente pensa naquilo que é de Deus e tem vontade de andar conforme o Senhor Jesus, no dia a dia nós somos frequentemente abençoados pelo Senhor, ok? A vida concluindo, a vida é uma construção diária, processo contínuo. Enquanto a ordem do mundo moderno é correr, a orientação de Deus é medite, medite, paz. Medite na palavra, ok? Medite na palavra de Deus. Siga o conselho que foi dado a Josué, medite nela de dia e de noite.
né? Para que o seu caminho não vá mar. Você pode ler o livro de Deuteronômio também, um livro riquíssimo em termos de obediência e da importância de estar ligado à palavra. Alcançar a sabedoria é desfrutar de suas recompensas, é preciso sacrifício. Busque a vontade de Deus, sua palavra, aprofunde-se na Bíblia e viva segundo os preceitos divinos. Esse é o recado de Provérbios para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos. Precisamos trabalhar duro na busca pela vontade de Deus, nos aprofundando no conhecimento da palavra, a fim de que sejamos profundamente abençoados, fazendo a vontade de Deus e, por conseguinte, alcançando o sucesso. Ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus.